Boa noite, pessoal. Essa é a nossa terceira web aula, né, da unidade curricular de Fundamentos de Eletricidade. Só reforçando aí com vocês que essa aula de hoje está sendo gravada, porque eu não pude participar de forma síncrona com vocês, mas vai estar disponibilizado aí para vocês no momento da aula, certo? Que no caso é essa aqui de hoje, ó, dia 29, das 19 às 20h30, certo? Então, pessoal, só reforçando mais uma vez, questão da lista de presença das webaulas. Então, toda vez que vocês estiverem participando, né, das webs, é importante que vocês façam o preenchimento aí da lista de presença para nós computarmos aqui a presença de vocês, certo? Então, se vocês já quiserem pausar o vídeo, ir lá no AVA e fazer o registro da frequência de vocês, podem ficar à vontade, certo? Então, vamos lá. Outro aviso importante é a respeito das situações de aprendizagem, né, que a gente está desenvolvendo aí nessa unidade curricular. Então, são essas 3 SAPs aqui, ó, que a gente precisa desenvolver, certo? Então, a primeira SAP aí, que é a SAP 1, né, é essa aqui, ó. Então, eu já comentei com vocês aí a respeito do contexto, né, o contexto da situação de problema, da situação de aprendizagem. Já começamos a falar de algumas unidades de medida, né? A principal unidade de medida que comentamos na última aula foi a respeito de tensão elétrica, né? Falamos um pouquinho sobre os processos de conversão de unidade, conversão das grandezas elétricas. Aqui vai continuar o contexto da situação problema. E a gente também fala um pouquinho sobre esse primeiro desafio aqui, que era o quê? Que os eletricistas, no caso vocês, desenhassem o circuito da lâmpada ligada à rede elétrica, conectada corretamente ao voltímetro. Então, voltando aqui no conteúdo do curso, né? Então, aqui no conteúdo também está essa mesma descrição da situação problema, né? Então, a gente desenvolveu aí a ideia de tensão elétrica e, basicamente, o desenho que vocês precisam realizar, né, para esse primeiro desafio é esse aqui, ó. Um vídeo mostrando o procedimento de medida de tensão elétrica. Então, aqui nós temos um circuito, né? O circuito aqui, ó, a bateria aqui, no caso, é a fonte de energia. No nosso caso, vai ser a rede elétrica. Esse dispositivo aqui é um interruptor que vai fazer com que haja a energização ou não da lâmpada. Então, quando o interruptor é acionado, a lâmpada é acionada, certo? Então, no momento que a lâmpada é acionada, tem a diferença de potencial entre os polos dela, entre o positivo e o negativo, certo? Mas na rede elétrica, a gente não tem positivo e negativo, a gente tem fase e neutro, né? Então, basicamente, o desenho aí de vocês vai mudar esse tipo de fonte aqui, ó. Não vai ser usada uma fonte de corrente contínua, não vai ser uma bateria, vai ser o quê? Fase e neutro, vai ser a rede elétrica, certo? E aqui vai ser o interruptor, vai ser um interruptor normal. Tranquilo? Qualquer dúvida com relação ao desenho desse procedimento de medição de tensão elétrica, podem entrar em contato, podem ficar à vontade aí para vocês solucionarem. Tranquilo? Então, esse dispositivo aqui, ó, é o voltímetro, né? Então, ele mede, além de tensão, outras grandezas elétricas. Por isso que aqui no começo, ó, ele vai fazer o quê? Vai selecionar a escala de tensão elétrica, que é o volts, que a gente já comentou na aula passada, tranquilo? Então, hoje a gente vai dar seguimento, né, nas unidades de medida, certo? Então, a segunda unidade de medida que a gente vai ver é relacionada ao segundo desafio, né? Então, tá aqui, ó. Então, aqui já consta, né, que nós realizamos o primeiro desafio e o segundo é o quê? Realizar o procedimento de medição de corrente elétrica, que é um outro conceito que a gente precisa entender, né? Porque tensão elétrica e corrente elétrica são coisas diferentes, né? Então, é isso que a gente vai tentar mostrar aí para vocês,
certo? Então, bora lá. Vou acompanhando aqui, ó, junto com o material de vocês, porque tá bem didático, tranquilo? Então, quando a gente fala de corrente elétrica, basicamente, a gente tem o quê? O movimento ordenado dos elétrons, certo? Então, num condutor elétrico, aqui a gente tem a imagem de um condutor elétrico, um fio de cobre, um fio de alumínio. Na situação normal dele, ele está com os elétrons todos desorganizados, que é aquela primeira situação. Deixa eu só ver se mostro aqui para vocês. Então, quando a gente tem uma situação normal dele, ele está com os elétrons todos organizados. Aqui na apostila tem essa definição também. Vou mostrar aqui para vocês. Primeira situação aqui. Então, aqui ó, tem as mesmas definições que tem lá na plataforma de vocês. Então, em uma situação normal, os condutores elétricos, eles ficam com o quê? Com os elétrons todos desorganizados, né? Então, aqui, ó, pode observar que o interruptor aqui do circuito, ele está o quê? Aberto, né? Com o interruptor aberto, a gente não tem o quê? Diferença de potencial aqui no quê? Na carga, certo? Então, quando a gente vai fechar o interruptor, vai haver o quê? Vai haver a diferença de potencial na onde? Na carga. Então, havendo essa diferença de potencial, que é proporcionada aqui pela bateria, na carga, a gente tem o quê? Circulação de corrente elétrica, certo? Então, a corrente elétrica ela é diferente da tensão. A tensão é o que vai fornecer a força para empurrar os elétrons de um polo ao outro, e a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, que vão sair do positivo e ir para o negativo. E vai fazer com que a lâmpada ou qualquer outro tipo de carga seja energizada, certo? Então, basicamente, a definição de corrente é essa. Professor, como é que faz para poder medir corrente elétrica? Essa é a ideia do desafio. Vou voltar aqui ó, no desafio com vocês. Então, ó, a ideia do desafio é o quê? O eletricista lá ó, pediu para você inserir um amperímetro. O amperímetro é o dispositivo que vai medir o quê? A corrente elétrica. Então, vamos já fazer um resumo aqui do que a gente já viu e até que ponto a gente precisa chegar. Abrir aqui um documento com vocês. Então, a primeira grandeza grandezas elétricas. A primeira grandeza elétrica que a gente viu foi o quê? Tensão elétrica. A unidade de medida dela é o quê? O volts, certo? E a letra que simboliza essa unidade de medida é o V, certo? Na aula de hoje, a ideia é que nós vejamos a ideia de corrente elétrica, que é medida em ampere, e a letra que identifica essa grandeza elétrica, essa unidade de medida, é o A, certo? E também resistência. A gente vai ver se consegue ver o conceito de resistência elétrica hoje. A unidade de medida de resistência elétrica é o ohm. E a letra que identifica é o ômega. Deixa eu ver se eu acho aqui no símbolo, só um instante. Inserir símbolo. Então, é um símbolo diferenciado, esse ômega aqui. Ó. Então, a gente vai diferenciar essas três grandezas elétricas, basicamente, e verificar qual que é o dispositivo que cada uma mede, certo? Que é medido cada um. Então, o volts aqui, né, colocar aqui grandezas elétricas, traço, unidade de medida. A unidade de medida é o vermelhinho. Só identificar aqui para vocês. Então, tudo que estiver em vermelho aqui, ó, é a unidade de medida. E o que está em preto aqui são o quê? As grandezas elétricas, certo?
Então, ó, com relação à tensão elétrica, a gente viu que tem várias formas, né, de representar a tensão, né? A gente tem, por exemplo, 220 volts, né? A gente tem 13,8 quilovolt, né? Lembrando que esse casinho aqui, ó, é um múltiplo da unidade, né? Então, se a gente quer transformar esse valor para a unidade padrão, que é o volts, basta multiplicar esse valor aqui por 1000, né? Então, isso é o que a gente viu na aula passada. A gente tem, por exemplo, 700, aqui, a gente tem outro exemplo de tensão elétrica, 750 kV, né? Eu coloquei aqui 3 níveis diferentes de tensão. Aqui, por exemplo, é o nível de tensão da distribuição, na verdade, dos consumidores, né? Consumidor. Quem são os consumidores? Somos nós. Então, essa aqui é a tensão que tem, por exemplo, na tomada, né, da nossa casa. 3,8, onde tem esse valor de tensão elétrica? Na rede de distribuição, que é a rede que vocês vão trabalhar, certo? Vocês, enquanto eletricistas de redes, vão trabalhar nessa faixa aqui, ó, 3,8, certo? 750 kV é um valor mais elevado ainda, porque tem esse fator multiplicativo aqui, ó, kV, quer dizer que esse valor é 750 mil volts, certo? Geralmente, é o valor da transmissão. Transmissão, certo? Então, a ideia é que a gente agora aborde um outro conceito, né? Tensão elétrica a gente já finalizou. Para vocês reforçarem esse conceito, basta vocês virem aqui, ó, no livro texto, que vai estar bem aqui no capítulo 3. O capítulo 3 vai falar sobre isso, certo? Sobre os processos de eletrização, enfim. E onde é que é produzida a tensão elétrica, né? Essa tensão elétrica ela é produzida aonde? A gente já comentou isso aí também, ó. No nosso caso, a maioria das tensões, né, a maioria da, da energia elétrica, ela é produzida nas usinas hidrelétricas, né? Então, porque o potencial hidrográfico, né, do país ele é muito extenso, então por isso que a gente consegue aproveitar mais a transformação da energia potencial em energia elétrica, certo? Mas a gente tem outras formas também. Tem a termoelétrica, que vai explicar um pouquinho sobre o funcionamento da termoelétrica. Tem a usina nuclear, que não é muito comum aqui no Brasil, mas existe também. Tem a energia eólica, né, que está convertendo aqui a energia cinética em energia elétrica. Isso aqui é mais na região norte. Então, são esses, basicamente, esse tipo de tensão. Tem uns dados interessantes que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem entrar aí também, quando vocês tiverem disponibilidade, que é o site da ONS. O ONS, na verdade, né? O ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Então, o que esse órgão faz? Como o próprio nome diz, ele faz a operação do sistema elétrico. Então, nesse mapa aqui, ó, a gente consegue, nesse site do ONS, a gente consegue, por exemplo, ver o mapa dinâmico do sistema elétrico. Então, se vocês virem aqui, ó, e vai verificar o mapa, esperar só carregar aqui vai falar de outros potenciais. Então, aqui, ó, vai mostrar o mapa do Brasil inteiro, certo? Então, a característica do sistema elétrico no Brasil é que ele é um sistema interligado. Então, se, por exemplo, lá na região Nordeste faltar energia, as usinas da região Norte, por exemplo, conseguem atender, certo? Justamente por essa característica aí de ser um sistema interligado, certo? A respeito aí das usinas, né? Vou marcar aqui só as usinas que tem disponíveis aí no Brasil. Então, a gente vai ver, deixa eu tentar aproximar mais aqui para vocês, todas esses itens aqui, esses ícones, vão representar para a gente as usinas hidrelétricas, certo? No caso aí do DF, vamos ver quais as usinas que tem aí próximo. Então, no DF mesmo, né, tem o que? Apenas uma termoelétrica, né? Então, aqui, ó, usina Brasília, tipo térmica, então é uma termoelétrica.
Aqui tem a capacidade de geração dela de 10 megawatts. Então, as mais próximas que vocês têm aí, ó, é a usina de Corumbá 4, que tem uma potência de geração, uma capacidade de geração de 127 megawatts. E aqui também vocês têm a usina de Queimado, que tem uma potência de geração de 105 megawatts, certo? Uma capacidade de geração. Essas duas aqui são hidrelétricas. Só onde que a gente tem usina nuclear? Geralmente, a gente sabe, né, que tem usina nuclear aonde? Lá no Rio de Janeiro, que o símbolo dela é diferente. Vou aproximar aqui mais para vocês verem. Então, o símbolo dela aqui, ó, vai identificar, ó, usina que tipo nuclear, potência de geração 1990 megawatts, que é a empresa que toma conta, que é a Eletrobras, certo? Ah, tem outro tipo, outro comportamento, que são as usinas eólicas. As eólicas geralmente ficam aonde? Lá na região, né, Nordeste. Por quê? Porque a incidência de vento aqui é muito grande. Então, se eu aproximar mais um pouquinho aqui, ó, na região Nordeste, principalmente na região litorânea, né, tem um alto índice de usinas eólicas, justamente pelo potencial e a característica do local. Tranquilo? Então, esse mapinha aqui é muito interessante para vocês verificarem isso, certo? Ainda mais vocês que vão lidar com o sistema elétrico, né? Isso aqui é importante vocês terem conhecimento, certo? Então, ó, a gente vai comentar, a gente ainda vai explorar mais esse mapa aqui, mas é importante vocês conhecerem a dinâmica desse sistema, porque vocês vão lidar diretamente com o quê? Com a rede depois das subestações. Então, eu marquei aqui para vocês todas as subestações que tem aí no Brasil, né? Vou aproximar aqui mais de Brasília, que é o local aí que vocês residem, né? Então, aqui em Brasília, por exemplo, ó, dentro de Brasília mesmo, tem 1, 2, 3, 4, 5 subestações, certo? Então, os eletricistas de rede, geralmente, eles fazem o quê? A atuação depois da subestação, né? Porque a energia elétrica, vou marcar aqui também as usinas. Então, ó, vamos acompanhar aqui o caminho da energia, né? Então, as usinas, ó, elas... Deixa eu ver onde tem uma usina aqui. Então, a usina mais próxima aqui, colocar uma hidrelétrica aqui. A usina mais próxima que a gente tem aqui é a usina de Corumbá 4, certo? Então, a usina de Corumbá, ela vai fornecer energia para a subestação, né, da cidade. Então, a subestação é que vai fazer a distribuição da energia, né? Então, vocês vão atuar depois do setor depois da subestação, certo? Porque a gente vai ter os níveis de tensão de 3.8, 34,5, enfim, certo? E esses níveis de 750 aqui, geralmente, são nas linhas de transmissão. Só que são valores diferenciados. Então, vamos clicar em um aqui para a gente ver, por exemplo. Nessa linha de transmissão, a tensão de transmissão dela é 500 kV, certo? Então, essa informação aqui é uma informação de tensão elétrica, certo? E que vai falar onde que ela vai conectar, Lusiânia a Samambaia. Tranquilo? Então, pessoal, esse mapa aqui é muito interessante porque a gente consegue ver, extrair bastante informação dele, certo? Fica lá no site do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Mais para frente a gente vai comentar de forma mais detalhada a respeito desse órgão, mas por enquanto é isso, tranquilo? Então, a respeito de tensão, as informações estão todas aonde? Lá no capítulo 3, certo? Então, hoje aqui agora a gente vai comentar a respeito do capítulo 4, né? Então, o conceito de corrente elétrica é esse aí, ó, movimento ordenado de elétrons, certo? Então, quando a gente tem uma diferença de potencial estabelecida numa carga, né, um consumidor, a gente tem o quê? Circulação de corrente. E a grandeza que a gente vai medir a corrente elétrica é o ampere. Então, eu tinha feito um resuminho aqui, ó. Então, a ampere é a unidade de medida de corrente, por definição. Vou colocar aqui a definição para vocês. Ó. Corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons, certo? E a grandeza elétrica que mede ela é o ampere. Por definição,
definição, tensão elétrica é o quê? Diferença, vou colocar preto aqui, diferença de potencial. Definição. E aqui é a definição de corrente elétrica. Movimento ordenado de elétrons e a unidade de medida é 1 ampere. Então, bora lá. Voltar aqui na plataforma com vocês. Aqui tem uns desenhozinhos interessantes. Então, ó, quando você estabelece uma diferença de potencial num condutor ou em uma carga, você vai ter o quê? Os elétrons se ordenando. Então, isso aí é que a gente chama de corrente elétrica. Aqui vai mostrar também, ó. Então, aqui a gente tem uma fonte de energia, uma fonte de alimentação, que no caso é a bateria, e a gente tem aqui uma carga, que é o componente do circuito, né, que vai ser energizado. Então, quando a gente estabelece a diferença de potencial, né, que é a que está aqui na bateria, na carga, através do acionamento do interruptor, a gente tem o quê? Circulação de corrente, né? Então, o que vai dar choque, né? Quando a gente, por exemplo, encosta em alguma coisa, algum componente energizado. O que vai dar choque? A tensão ou a corrente? Né? Na verdade, vai ser as duas coisas. Vai ser a diferença de potencial que vai ser estabelecida e a corrente elétrica é a que vai estar circulando no nosso corpo, né? Elétrica, a intensidade da corrente elétrica é importante, ó. Então, vamos dar uma olhadinha nesse esquema aqui, ó. Então, aqui está indicando para a gente, por exemplo, o fluxo de elétrons, certo? E aqui também. Aqui está indicando para a gente um outro modelo, né, com um fluxo de elétrons maior. Não sei se está dando aí para vocês perceberem, mas o fluxo aqui está bem menor do que o fluxo aqui na frente, né? Quer dizer o quê? Que a intensidade de corrente aqui, ó, ela é proporcional ao quê? Ao tipo de carga. Então, por exemplo, um chuveiro elétrico, né? Como ele tem uma potência elétrica elevada, consequentemente, a intensidade de corrente dele vai ser maior do que de uma lâmpada de LED, por exemplo, certo? Então, a intensidade de corrente está relacionada principalmente o quê? Ao tipo de carga que a gente tem, tranquilo? Aqui vai falar um pouquinho sobre a grandeza, né? Que eu já comentei com vocês, não? Então, a unidade de medida de corrente é o ampere, que tem como símbolo o A. Então, tudo que estiver finalizando em A aí, vai ser o quê? Indicar a ação de medida de corrente elétrica, certo? E da mesma forma da tensão, a corrente também tem os múltiplos e os submúltiplos. E aí aqui vai falar um procedimento aí para vocês fazerem a conversão de unidades, certo? Então, essa regrinha aí vale para todas as unidades de medida, tranquilo? E agora, da mesma forma da tensão, a gente tem o quê? Um instrumento que vai medir a corrente elétrica. No caso, é o quê? O amperímetro. Justamente porque ele chama amperímetro porque ele vai medir o quê? O ampere, a corrente, certo? Detalhe aí para um perímetro. Ó. O instrumento de medição de corrente elétrica é um amperímetro que deve ser ligado em série com o circuito a ser medido. A gente tem diferentes modelos de amperímetro. Tem alguns modelos de amperímetro que não tem necessidade, por exemplo, de você interromper o circuito para fazer a medição. Como assim, professor, interromper o circuito? Vamos aqui mostrar um exemplo. Então, esse aqui, ó, é o multímetro. Vai, professor, a gente não tem amperímetro, não, que vai medir a corrente? O multímetro, como o próprio nome diz, ele mede o quê? Várias coisas, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente vai ver que ele tem várias escalas de medida. Tem escala de medida de tensão alternada, tensão contínua, resistência elétrica, que a gente vai falar daqui a pouco, e também tem medida de corrente, né? Ele consegue medir corrente elétrica. Então, você precisa ajustar a escala do multímetro no Azinho para ele poder funcionar como amperímetro, certo? Então, quando você vem seleciona a escalinha do A aqui, no caso aqui, selecionou corrente alternada. Então,
a gente tem um amperímetro, certo? O multímetro se torna um amperímetro, vamos dizer assim, certo? E como é que faz para poder medir corrente? Tem um videozinho mostrando aqui. Então, aqui, ó, ele vem e seleciona a escala de corrente elétrica, né? E vai fazer o quê? Interromper o circuito, vai abrir o circuito, porque a medição de corrente elétrica ela é feita em quê? Em série, certo? Então, por que que eu preciso fazer isso? Paralisar o vídeo aqui, ó. Eu preciso fazer a abertura do circuito, porque a definição de corrente é o quê? Movimento ordenado de elétrons, certo? Então, como que eu vou medir a intensidade de elétrons que está circulando? Por isso que eu preciso fazer o quê? A abertura do circuito. Então, esse método de medição aqui ó, é chamado de medição em série, certo? O amperímetro fica em série com o circuito, certo? Então, quando eu estabeleço a diferença de potencial, que é acionando lá o interruptor, ele vai indicar para mim o valor de corrente elétrica que está circulando, que vai ser proporcional ao quê? Vai ser proporcional ao valor de tensão que eu tenho na alimentação, na bateria, e também a carga que eu tenho sendo acionada. Tranquilo? Então, esse método aqui, ó, é o método de medição de corrente. Então, basicamente, no segundo desafio, né, se a gente for olhar aqui o desafio 2, ó, desafio 1.2 da situação de aprendizagem, vocês vão precisar fazer esse desenho aqui. Só que ao invés da bateria, vocês precisam colocar o quê? A rede elétrica, no caso, uma tomada. E aqui, ao invés desse interruptor, vocês vão colocar um interruptor normal de casa mesmo, para poder acionar a lâmpada, certo? Então, para o desafio 2, já está a resposta aqui também para vocês, certo? Então, ó, vou voltar aqui com vocês para comparar a medição de corrente elétrica, que é feita em série, né, que no caso aqui a gente interrompeu o circuito, vou mostrar aqui novamente para vocês. Deixa eu só dar o play aqui, só um instante. Agora ficou melhor. Então, ó, selecionou a escala de corrente elétrica, que é o Azinho, vai fazer o quê? Abrir o circuito, porque a gente vai medir corrente elétrica, né? Então há necessidade de fazer essa abertura do circuito quando a gente utiliza esse modelo aqui, ó, de multímetro, aciona o interruptor, quando estabelece a diferença de potencial e aciona a carga, a gente tem o quê? Corrente elétrica. Ah, professor, se eu vim aqui e retirar o amperímetro do circuito, eu não vou ter nem corrente circulando, porque eu não vou ter o quê? Diferença de potencial na carga. Tranquilo? Então, ó, esse é o método de medição de corrente. E o método de medição de tensão, para a gente comparar? Tá bem aqui, ó. Medir tensão na prática. Então, método de medição de tensão, você vem aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Então, você vai selecionar aqui ó, a escala, ele selecionou né, a escala do voltímetro e colocou ele em paralelo com a carga. Não houve necessidade de interromper o circuito, porque a tensão, qual que é a definição de tensão? É a diferença de potencial, tranquilo? Então, medição de tensão elétrica é dessa forma. Deixa eu dar um play aqui. Ó. Deixa eu só copiar esse desenho. A gente comparar os dois modelos. Seguinte, aqui a gente tem a medição de tensão elétrica. Isso aqui é importante até para vocês memorizarem, para auxiliar vocês aí na solução das situações de aprendizagem. E agora eu vou pegar lá a medição de corrente para a gente comparar os dois métodos. Então, a medição de corrente está aqui embaixo. Intensidade. Aqui está a definição.
e aqui está o esquemático, certo? Então, ao decorrer do estudo aí de vocês, vocês podem perceber que as respostas dos desafios vão estar todas ao decorrer do circuito, ao decorrer do material, certo? Vou só dar um play aqui para poder pegar a imagem e comparar para vocês. Espera ele ligar o circuito. Ele vai fazer o ajuste da escala, caso seja necessário. Então, pessoal, esse método de medição de corrente aqui, ó, é quando a gente geralmente tem circuitos menores, certo? Então, em eletrônica, por exemplo, que a gente utiliza esse método de medição, certo? Faz a ligação do amperímetro em série. Essa imagem aqui também. Vou lá aqui para vocês. Basicamente, a resposta dos desafio 1, né, e do desafio 2 da primeira situação de aprendizagem é essa aqui, ó. Só que vocês precisam ajustar. Não é só copiar e colar isso aqui lá, não. Isso aqui é justamente para servir de orientação para vocês, né? Então, aqui, por exemplo, ó, na rede elétrica, a gente não tem a bateria, né? A gente tem o quê? Tem um poste lá que vai fazer a energização do circuito, né? A energização da lâmpada. Mas aqui é só para poder mostrar para vocês aí o comparativo, né? Medição. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ó. Medição de tensão elétrica, que é o volts, né? V, utilizando o voltímetro. Nessa primeira situação a gente tem isso, né? O voltímetro aqui conectado em paralelo com a carga. E aqui a gente tem medição de corrente elétrica. No caso, é o Azinho, né? Quando a gente fala corrente elétrica, a unidade de medida é 1 ampere. Então, corrente elétrica utilizando o amperímetro. Então, cada unidade de medida vai ser medida, vai ter seu aparelho específico. Certo? Então, basicamente, ó, a resposta dos dois desafios estão aí. Só que vocês precisam fazer qual alteração? Ao invés da pilha aqui, vocês vão utilizar o quê? Colocando fase e neutro. No caso, o fase vai ser como se fosse o positivo e o neutro vai ser como se fosse o negativo, para poder estabelecer a diferença de potencial. Ah, professor, como é que eu desenho a tomada? Só vim aqui no Google. Tomada elétrica. Desenho de tomada. Então, você basicamente vai fazer esse desenho de uma tomada elétrica. Ah, professor, mas essa tomada aqui ela tem 3 pinos, né? É porque a gente tem o terra aqui também na tomada, mas não necessariamente precisa utilizar, certo? É o terra nesse tipo de ligação que a gente vai fazer, certo? Então, vou copiar aqui, ó. Basicamente, vou dar a resposta aí para vocês, né? Então, deixa eu só organizar aqui, ó. Então, ao invés das baterias, que a gente tem aqui 1,5 volt, que essa tensão aqui, ó, para o tipo de lâmpada lá do desafio não dá certo. Aí eu venho aqui, ó, Ctrl, deixa eu só copiar aqui certinho. Basicamente, eu vou ter uma tomada ligando esse e esse aqui. Certo? Mudar só o tipo de alimentação, certo? E aí aqui vocês terminam de fazer o desenho, né? Vem aqui, ó, pega uma linha, conecta aqui, ó, a fase
aqui, conecta a fase aqui. Depois você vem aqui e conecta o neutro aqui no neutro, certo? Então, basicamente, os dois desenhos aí são esses, certo? Ah, professor, é só responder lá desse jeito? É, mas vocês precisam entender o que é a diferença, né, de tensão e corrente. Tensão, por que a gente mede ela em paralelo? Deixa eu até colocar essa informação aqui para vocês. Ó. Medição de tensão em paralelo. E, por definição, tensão elétrica é o quê? Diferença de potencial. Você precisa ver qual que é a diferença de potencial entre esses dois pontos. E, por definição, a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então, se é um movimento ordenado de elétrons, ele vai estabelecer o quê? Um fluxo aqui nesse circuito. Então, esse fluxo, para você medir esse fluxo, você precisa o quê? Conectar um amperímetro em série, certo? Então, basicamente, ó, a resposta aí do desafio 1 e 2 já está aí para vocês, tranquilo? Vou disponibilizar essa gravação aí, depois vocês parem aí e façam a atividade, tranquilo? Então, bora lá, continuando. Vou voltar aqui. Então, pessoal, essa é a ideia, né? O amperímetro ligado em série para poder medir a corrente. Só que a gente tem outros tipos de amperímetro, também conhecido como alicate amperímetro. O alicate amperímetro, né? Aqui tem alguns modelos de alicate amperímetro, que geralmente os eletricistas utilizam, né? Ele tem essa garrinha aqui, ó. Justamente por isso que é chamado de alicate. Essa garra aqui serve para quê? Justamente para poder medir a corrente elétrica, certo? Sem ter a necessidade de fazer o quê? Interromper o circuito, né? Então, aqui, por exemplo, quando você utiliza um alicate amperímetro, você não tem necessidade, por exemplo, de abrir o circuito aqui. Basta você vir conectar, né? Abrir o alicate, colocar aqui, ó, você vê a intensidade de corrente elétrica, certo? Então, são métodos diferentes. Por quê? Porque ele funciona baseado no quê? No campo magnético que tem no fio, né? Então, quando você abraça esse dispositivo aqui no fio, né? Você passa o fio aqui dentro, você vai ter uma circulação de corrente, ele vai detectar o campo magnético e vai mostrar um valor proporcional aqui de corrente elétrica para você, certo? Então, esse aqui é só um outro dispositivo de medida. Um outro modelo, na verdade, né? Mas que a finalidade dele é medir o quê? Corrente elétrica, né? Por isso que chama alicate amperímetro, porque ele mede corrente. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Verificar se tem mais alguma informação. Tem algumas orientações, ó, acidente com multímetro, alguns detalhes aí para vocês pesquisarem. É importante vocês fazerem um acompanhamento, né, de todo esse material, porque ele dá muitas dicas importantes aí para vocês. Aqui, por exemplo, tem um vídeo que vai mostrar a circulação de corrente numa lanterna, né? Então, aqui vai mostrar, por exemplo, quando você liga a lanterna, como que vai funcionar, né? Como que ocorre o funcionamento da circulação de elétrons aí. Então, aqui ele está mostrando, né? Identificando cada um dos elementos. Aqui tem a molinha. Então, aqui a que vai estabelecer a diferença de potencial são essas duas baterias aqui ligadas em série, certo? Aqui tem duas baterias que vão estabelecer a diferença de potencial. Aqui a gente tem a carga, né? Aqui a gente tem um filamento de tungstênio que é o que vai acender a lâmpada, o refletor, enfim. Quando ele acionar esse dispositivo, ele vai fazer o quê? Vai fechar o circuito, vai estabelecer a diferença de potencial aonde? Na carga. E aí vai ter o quê? Circulação de corrente elétrica, certo? Vai ter o fluxo de elétrons aí, ó, mostrando aí para vocês, certo? Aqui vai diferenciar o sentido convencional do sentido real, né? Na apostila tem mais detalhes a respeito disso aí para vocês, tranquilo? Basicamente é isso. Vamos falar também um pouquinho hoje sobre resistência elétrica, né? Então aqui a gente tem outras informações. A
respeito de diferenciação de um circuito em série e um circuito em paralelo, né? Então, essas informações aqui são justamente para mostrar que, dependendo do tipo de circuito, a corrente ela se comporta de forma diferente, né? Então, por exemplo, no circuito em série, a corrente ela faz o quê? Ela é a mesma em todas as cargas, certo? A corrente elétrica. Só que o que acontece com a tensão? A tensão ela vai se dividir proporcionalmente nessas duas lâmpadas, nessas duas cargas, certo? Um exemplo de ligação em série, circuito em série que a gente tem, são os pisca-pisca, né? Pisca-pisca é um exemplo mais batido que a gente tem de circuito em série. Esse aqui é só justamente para mostrar essa diferença de comportamento de corrente em circuito em série e em circuito, deixa eu ver se vai mostrar aqui um circuito paralelo, e no circuito paralelo. Então, aqui, ó, no circuito em paralelo, o que acontece com a corrente elétrica? Ela se divide proporcionalmente nas duas cargas, certo? E a tensão no circuito em paralelo, o que acontece? A tensão é a mesma em todas as cargas, né? Então, isso aí é chamado de lei de Kirchhoff das correntes e lei de Kirchhoff das tensões. A gente vai detalhar isso mais para vocês, lá na apostila também tem essa informação, né? Mas, basicamente, o circuito em paralelo, as cargas, né, todas as cargas da rede de distribuição de energia são ligadas em quê? Em paralelo. Então, quando você tem, por exemplo, uma residência, né, que é como se fosse, aqui, imagina que fosse a rede elétrica. Quando você tem uma residência que vai ser conectada na rede, ela é conectada na rede de forma o quê? De forma paralela. Porque se você conectar uma residência nesse formato aqui, ó, de forma em série, o que vai acontecer? Se faltar energia nessa residência aqui, ó, se sei lá, tiver alguma interrupção de energia nessa residência, essa residência de cá, ela consequentemente vai ser desligada também, só porque faltou energia nessa. Agora, em paralelo, qual que é a característica do circuito em paralelo? Se tiver algum problema nessa residência aqui, ó, se não, o problema não for na rede elétrica, ela vai continuar o quê? Energizada, porque ela está conectada em paralelo, certo? Normalmente, todas as cargas são conectadas, né? Quando a gente vai conectar as cargas, é de forma paralela. Então, no circuito em paralelo, a corrente se divide, e no circuito em série, que é esse aqui, a corrente é a mesma em todo o circuito, tranquilo? Então, esses comportamentos, esses aí são os comportamentos das correntes. E aí a gente tem alguns outros tipos de circuito, que tem um circuito misto, por exemplo, que a gente tem uma lâmpada que está em série com outras duas que estão em paralelo. Então, aqui vai ter os dois comportamentos. A corrente vai tanto ser igual em um determinado trecho, como vai se dividir em outros dois trechos, certo? Então, é outro tipo de circuito. Na prática, geralmente, a gente não tem esse tipo de circuito, certo? Então, aqui, ó, eu recomendo a leitura do capítulo 4, certo? Aqui vai ter uma tabelinha de conversão de unidades aí para vocês. Bacana? Então, só para a gente finalizar, a gente vai já começar aqui a falar um pouquinho sobre resistência, né? Que é o que vai ajudar a gente lá no desafio 3. Deixa eu só diminuir o zoom aqui, só para a gente ficar melhor da gente ver. Então, voltar aqui no nosso resumo. Então, tensão elétrica, né? Já falamos a respeito. Corrente elétrica também acabamos de falar, né? Então, o dispositivo que vai medir a corrente elétrica é um amperímetro, né? Então, já mostramos isso aí para vocês também. Então, um exemplo de corrente elétrica, sei lá, 1 ampere é uma corrente elétrica que circula, por exemplo, comumente nas nossas casas aí. Sei lá, 15 quiloampere. Geralmente é a corrente de transformadores, né? Transformadores têm o quê? Uma alta corrente. Por quê? Transformadores de energia. Porque ele tem uma carga muito elevada, certo? Então, como a corrente ela é proporcional à carga, consequentemente, quanto maior for a carga, maior vai ser a corrente que ela vai estar circulando, certo? Então, tudo que terminar nesse azinho aqui, ó, vai ser o quê? Informação de corrente elétrica, né? Esse azinho significa o quê? Ampere, tranquilo? Então, vamos continuar. Tentar definir agora aí, ó, resistência elétrica.
resistência elétrica, todas as informações relativas à resistência elétrica vão estar no capítulo posterior aí, ó, que é o capítulo, deixa eu só diminuir aqui para vocês, capítulo 5. O capítulo 5 vai tratar de resistência elétrica, né? Então, aqui vai explicar todo o conceito para vocês, mas eu vou acompanhar lá na plataforma para ficar mais tranquilo, certo? Esses três conceitos aí são fundamentais, porque é a partir deles que a gente estrutura todo o estudo, né, de eletricidade, toda a lógica do sistema, né, de medição, beleza? Então, ó, para o desafio 3, a gente vai precisar entender, né, o que é resistência, porque o que vai pedir o desafio? O novo eletricista do sítio quer saber se você está aproveitando bem seu curso. Ele lançou outro desafio, quer saber que siga a opção pelos condutores de cobre feita pelo antigo eletricista, ao invés dos de alumínio de 10 milímetros. Então, aqui vai informar sobre a bitola dos cabos. O que é a bitola? É a espessura dos cabos, né? Então, ó, ele quer que você diga se a opção pelos condutores de cobre de 6 milímetros, feito pelo antigo eletricista, ao invés dos de alumínio de 10 milímetros, foi acertada. Você já sabe que os condutores foram usados para fazer a ligação entre o disjuntor e as lâmpadas da piscina que ficam a 130 metros de distância. Quais informações para a gente são relevantes aqui? Ó? A bitola dos cabos, né? Porque a resistência elétrica dos cabos vai ser proporcional, né, à espessura do cabo e também ao comprimento, né? Então, ó, a piscina fica a 130 metros de distância. Então, essa informação aqui, ó, de comprimento do cabo, que vai precisar chegar até a piscina, também é relevante para a gente. A gente vai ver por quê. Porque através dessa segunda lei de Ohm é que a gente vai ver a questão da resistividade de um cabo. Né? Então, todo cabo elétrico ela tem uma resistividade intrínseca a ela. Né? Todo condutor elétrico. Então, essa resistividade aí é que vai interferir diretamente na perda de energia que a gente for ter, certo? E também na corrente elétrica, tranquilo? Então, vamos lá. Por definição, o que é resistência? Aqui tem a definição de resistência. Resistência é a oposição em que um material apresenta ao fluxo de corrente, certo? Então, essa corrente que vai estar circulando aí no condutor, ela vai encontrar uma oposição. E essa oposição é o quê? Justamente a resistência, né? Então, tem essa imagem aqui para vocês, ó, que é basicamente o resumo, né, de tudo isso aí que a gente viu, né? Então, essas aqui são as três principais grandezas, ó. Tensão elétrica, que é o que vai empurrar os elétrons, né, ao decorrer do condutor. A resistência elétrica é o que vai oferecer oposição à passagem de corrente, certo? E a corrente é basicamente os elétrons circulando. Então, nesse conteúdo aqui, vai ter todas essas informações aí para vocês. Então, aqui, ó, quando os átomos encontram facilidade em passar no condutor, quer dizer que ele é o quê? Um bom condutor. Quando os elétrons encontram oposição, grande oposição, não tem facilidade em passar em um material, quer dizer que ele é um material considerado isolante, certo? Então, essa propriedade aí de facilitar ou dificultar a passagem dos elétrons é o que vai classificar o material como condutor ou como isolante, tranquilo? Vamos ver aqui mais para frente. Aqui vai falar das unidades de medida, né? Então, ó, a unidade de medida de resistência é o ohm, e tem como símbolo o ômega. Já coloquei nesse resuminho aí para vocês. Ó. Cadê o resuminho? Está aqui na outra parte. Então, resistência elétrica, unidade de medida, é o ohm, certo? Definição. Qual que é a definição de resistência? Definição. Oposição à passagem de corrente elétrica. Então, tudo que oferece oposição à passagem de corrente elétrica, ela é o quê? Tem uma resistência. Exemplo de resistência. Sei lá, chuveiro. O chuveiro é uma resistência. Lâmpada, são todas as cargas, né? Lâmpada é um tipo de resistência.
sei lá, os valores de resistência são variados. Sei lá, um chuveiro pode ter 1.000 ohms de resistência. Não sei se é esse valor, estou colocando um valor aleatório aqui, só para vocês entenderem. A lâmpada, dependendo do tipo de lâmpada, ela vai ter uma resistência menor, né? A lâmpada comparada com o chuveiro, ela tem uma resistência menor, sei lá, 250 ohms. O ser humano, né? Quando a gente, por exemplo, entra em contato com a rede, né, com a tomada, por exemplo, que vai ter uma tensão elétrica, a gente vai ter uma corrente circulando no nosso corpo, né? O ser humano pode funcionar como um tipo de resistência quando a gente toma uma descarga elétrica. Né? Então, por exemplo, o ser humano, a faixa, né, de resistência dele é bem alta, na faixa dos mega ohms. Então, vou colocar um valor médio aqui de, sei lá, 500 kilo ohms. Então, aqui, ó, esse K, lembrando que é um fator multiplicativo, né? Quando você tem um K, quer dizer que você pega esse valor aqui e multiplica por 1.000. Isso aqui vale para todas as unidades. Então, esse valor aqui, ó, ele representa o quê? O quanto o ser humano tem de oposição à passagem de corrente. Só que essa posição só acontece quando ele encosta em alguma carga que está energizada, certo? Então, pessoal, a partir desses três conceitos aqui, né? Tensão, corrente e resistência, diminui aqui. Então, a gente estabelece as três principais grandezas da eletricidade. Tensão, que fornece, né, um impulso dos elétrons, corrente, que é a circulação dos elétrons, e resistência, que é a oposição à passagem dos elétrons. Tranquilo? Vou voltar aqui com vocês. Um instante. Aqui no desafio, o desafio 3, ele pede uma série de coisas. Se eu só abrir aqui para vocês a SAP, né, só para vocês verem o que ele vai pedir. Aqui vai ter todo o contexto, né, das características do sistema. Ele pede para você a resistência elétrica da rede usando o cabo de 10 milímetros, a resistência da rede usando o cabo de 6 milímetros. Pergunta se a opção pela escolha do cabo de 6 ao invés do de 10 foi acertada e pede para você justificar isso aí, certo? Professor, como é que eu faço para poder calcular a resistência dos cabos baseada no comprimento dele? Vai ter essa informação aqui para vocês, ó. Deixa eu procurar aqui no livro texto, que é melhor. Como que calcula a resistência? Aqui vai falar, ó, dos diferentes tipos, né, de comprimento e tal, das bitolas dos cabos, todas as informações estão aí. Tá aqui, ó, resistividade. A resistividade é basicamente a característica do material. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem. Opa, foi demais. Aqui, ó. Essa é a fórmula. Deixa eu aumentar aqui para vocês também. Copiar ela aqui. Colar lá no Word para ficar mais fácil. Não vai dar certo, mas enfim. A resistência, ela é proporcional ao quê? Ao Rho, que é considerado, né, que é chamado de resistividade, que é uma característica do material. Essa aqui é conhecida como a primeira lei de Ohm, certo? Que é multiplicado pelo comprimento do condutor, que é dividido pelo quê? Pela área de secção transversal, que é a bitola do cabo, certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, o comprimento, no caso, é quanto? 130. O L lá, o caso, é o 130. Né? L é igual a 130 metros, certo? O S, voltar aqui na fórmula para vocês. O S é o quê? A área de secção. Então, o S é igual a, nesse caso aqui, ó, o condutor é de quanto? 10 milímetros. 10 milímetros. Milímetros quadrados, né? Tem um doisinho aqui na frente ainda. Então, essa é a área de secção.
E você vai precisar encontrar o quê? Quanto que é a resistência elétrica dele. Aqui. A resistência elétrica é quanto? Vou colocar aqui igual. Então, baseado nessa fórmula aqui, ó, basicamente você vai precisar fazer o quê? Pegar o comprimento, que que é esse aqui, ó, de 130 metros, certo? E fazer o quê? Peraí. Dividir pela área de secção, pela bitola do cabo, certo? Então, deixa eu só fazer aqui junto com vocês. Então, basicamente aqui, ó, você vai precisar fazer o quê? Dividir 130, só que presta atenção numa coisa aqui. Ó. O comprimento do cabo está em metros, certo? Está em metros. Aqui, ó, esse valor é em metros. Metros. Esse valor aqui, ó, está em milímetros. Esse aqui é em milímetros. Então, primeira etapa aí é você fazer o quê? Converter metros para milímetros ou milímetros para metros, certo? Então, eu não vou fazer aqui com vocês, senão acabo que vou dar as respostas todas aí, né? Mas basicamente, para você achar aqui, ó, você vai pegar o que? O L e dividir pelo S, só que com os valores proporcionais, né? Ou os metros convertidos em milímetros ou milímetros convertidos em metros, tranquilo? Ah, professor, e esse ρ aqui? Cadê? Deixa eu voltar aqui na apostila. E essa letrinha aqui, quanto que é o valor dela? Ela vai ser proporcional ao tipo de material, certo? Para a gente aqui, não vai interferir. Por quê? Ó, na verdade, vai interferir. Porque aqui, ó, um cabo é de alumínio e o outro cabo é de cobre, certo? Então, vamos colocar o ρ aqui, porque ele vai interferir na medida também. Vamos lá. Inserir símbolo. Deixa eu ver se eu acho o símbolo lá da resistividade. Vou colocar um R minúsculo aqui, só para a gente não perder tempo. Então, vamos lá ver quanto que é o R. O R, o rosinho lá. R minúsculo, que é a resistividade do material. Você vem aqui no Google, ó. Escreve aí, ó. Resistividade do cobre. Então, vai ter esse valor lá para você. O cobre possui resistividade de 0,72. Copiar essa informação aqui e colar lá. Esse aqui é para o cabo de cobre, né? Na verdade, esse cabo que a gente tem aqui é de alumínio. Então, vamos pesquisar do alumínio também. Alumínio. Tá. O cobre possui, o alumínio apresenta esse valor de resistividade aqui. Vou colar essa informação aqui para vocês também. Esse aqui é do cobre, que é do exemplo de baixo. Então, com essas informações aí, vocês conseguem fazer o cálculo, vou colocar R minúsculo, não interferir. Aqui o L vai ser igual aqui lá, L é igual a 130 metros também. E o R, o S aqui, que é a área de secção, que é a bitola do cabo, é quanto? 6 milímetros, certo? Então, tentem fazer aí, né, achar o valor aqui da resistência, ó, essa aqui é a formulinha, para vocês acharem a resistência elétrica do cabo com essas informações que vocês têm, tranquilo? Então, aqui basta você pegar o R, multiplicar pelo L e dividir por S, tranquilo? Muito tranquilo essa resolução aqui, ó. Deixa eu só até aumentar a fórmula aqui para ficar melhor de vocês verem. Então, você vai pegar o valor de R,
multiplicar por L e dividir por S, certo? Através dessa fórmula aí, você vai encontrar o valor de resistência desses condutores, porque são cabos diferentes, né? O cabo de alumínio tem essa resistividade aqui, ó, e o cabo de cobre tem esse valor de resistividade. São valores diferentes, porque são materiais diferentes, certo? E a resistência final do condutor vai depender do tipo do material, do comprimento e da bitola do cabo. Tranquilo? Aqui vai continuar outros desafios, né? Aqui já vai ter a parte de análise de circuito. Com relação à análise de circuito, eu vou deixar para falar na próxima web, né? Espero que vocês tenham compreendido aí essa primeira parte, nessa diferença entre tensão, corrente e resistência. Deixa eu só voltar aqui para o nosso Word. Então, através do estudo dos capítulos aí também vocês podem aprofundar ainda mais, né, nessas definições. Espero que tenha ajudado vocês, certo? E me coloco aí à disposição para tirar dúvida, certo? Então, como eu não pude fazer a aula de forma síncrona, vou publicar isso aqui no momento do horário da aula e vocês fiquem à vontade para tirar dúvida, tranquilo? Então, pessoal, é isso. Fiquem atentos, reforço aí novamente para vocês que é necessário que vocês façam um registro de frequência, né? Porque o registro de frequência vai abrir no momento da web. Então, façam aí o registro de frequência de vocês, assistam a essa gravação, né? E tentem fazer os exercícios da SAP 1, né? Que a SAP 1 ela é bem extensa. E além dos exercícios da SAP, também fazer os exercícios aqui, ó, do conteúdo, certo? Vocês vêm aqui no conteúdo do curso, tem alguns exercícios também, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Vem aqui no conteúdo do curso. Cada desafio aqui, ó, à medida que você vai avançando aqui no conteúdo, aqui, por exemplo, no desafio 1, ó, tem 3 exercícios que eu já tinha pedido vocês para fazerem. No desafio 2, também tem 3 exercícios. Vamos ver qual que é. Então, aqui é para marcar verdadeiro ou falso, numa dessas duas afirmações, para fazer conversão de unidades, e o outro é para fazer conversão de unidades também, certo? Então, tentem aí fazer esses exercícios. Aqui no desafio 3 também vai falar sobre resistência elétrica, né? Então, alguns exercícios aí relacionados à resistência elétrica, tranquilo? Na próxima aula, a gente já vai começar a fazer as análises dos circuitos e já avançar aí para a parte do desafio, da parte 4 do desafio 1, né, da SAP, vai falar da primeira lei de Ohm, enfim, das leis de Kirchhoff, né, a primeira lei de Ohm a gente já comentou hoje, que é essa aqui, né, essa aqui é a primeira lei de Ohm. Então, na próxima aula, a gente vai comentar a respeito das leis de Kirchhoff e na verdade, essa aqui é a segunda lei de Ohm, né? Essa aqui é a segunda lei de Ohm. A primeira a gente vai ver. Então, só confirmar aqui com vocês. Então, pessoal, esse é o conteúdo disponível, certo? Aqui tem alguns exercícios também, mas deixo aí para vocês fazerem a leitura, o estudo, e me coloco à disposição para tirar dúvidas, certo? Então, um abraço para vocês, até mais. Qualquer coisa, só me chamar.